Vamos até a redação da Tribuna de Limeira, onde está o nosso companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorin. Cláudio, mais uma vez, muito bem-vindo, um abraço, amigo. Abraço, Beto, abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Começando uma nova semana, né? Uma semana curta, com feriado na quarta-feira. E chegando o dia, mais uma vez, né? Se aproximando a cada dia o segundo turno das eleições. No nosso caso aqui no estado, tanto a presidencial quanto a estadual, né, Beto? Exatamente, Cláudio. Ô Cláudio, agora o bate-boca não para, né? Você deve ter acompanhado, assim como eu, o noticiário aí desse final de semana. Isso tem me preocupado particularmente em relação aos próximos debates, né? O enfrentamento aí, quando estarão frente a frente Jair Bolsonaro e Lula, né? Mas o negócio está indo para pancadaria pura, hein, Cláudio? É muito ruim isso, né, Beto? E eu acho que nesse final de semana, o TSE concedeu um grande benefício à candidatura do ex-presidente Lula. Ele simplesmente proibiu aquele vídeo do canibalismo. É muito ridículo aquilo, acho que não é um momento para se usar esse tipo de argumento, de apelação, né? Assim como os bolsonaristas fazem com a ligação de Lula ao PCC. Então, eu acho que isso daí refreia um pouco essa questão e pode ser um benefício ao ex-presidente por não ter mais que arcar com essa falação aí que houve uma entrevista, a entrevista é real, a entrevista é verdadeira, o que ele falou é aquilo mesmo, eu me lembro dessa entrevista, inclusive, mas cá entre nós, né, nós precisamos saber o que eles vão fazer pelo país e não o que eles vão fazer na vida privada, né, Beto? Aliás, Cláudio, por falar nisso que vão fazer pelo país, chamou atenção também o editorial publicado ontem pela Folha de São Paulo, cobrando, né, do candidato Lula um posicionamento mais claro em relação à economia. Tem muitos pedidos nesse sentido, né, Cláudio? E eu acho, Beto, que pelo número de pessoas que está apoiando a sua candidatura na área econômica, né, que já declararam voto, como o Pércio Arida, o Henrique Meirelles, o Armínio Fraga, o Pedro Malan, eu acho que ele já poderia anunciar um ministro da Economia, nesse caso, né, um presidente de Banco Central, com certeza teria um efeito muito interessante na campanha, Beto. Tá certo. Muito bem. Bom, Cláudio, hoje no seu comentário você vem trazendo lembranças dessa questão do medo, dessa questão da Regina Duarte. Vamos lá, Cláudio. De fato, Beto, eu acho que há um movimento, é evidente, é um movimento incipiente, mas relembrou um pouco, né, o período da primeira eleição do então sindicalista Luiz Inácio da Silva, né, o Lula, quando a Regina Duarte foi na campanha do José Serra, né, com aquele fundo preto no cenário, falando que tinha medo. Eu tenho medo. E também com o então presidente da Fiesp, o empresário Mário Amato, que era tido como um grande empresário, né, um dos grandes empreendedores e também líder de toda uma organização sindical que era o Ciesp, né? Quando ele falou que se o Lula vencesse a eleição, 800 mil empresas deixariam o país. É o que está acontecendo hoje com alguns empresários e alguns ligados ao agronegócio, tentando fazer uma chantagem dizendo que vão reduzir investimento caso Lula vença a eleição. Ninguém vai reduzir nada, ninguém é bobo de reduzir nada, mesmo porque eles sabem que a situação não é essa, né? Mais uma deferência a essa questão ideológica que o atual presidente candidato à reeleição Bolsonaro faz, né?
E nós sabemos que isso daí, às vezes, tem um efeito contrário. Então, foi uma lembrança que me ocorreu justamente por causa dessa história do Mário Amato, né? Ficou muito famosa na época, até mais que eu tenho medo da Regina Duarte, né? O anúncio, a afirmação do então presidente da Fiesp, né? Mas eu não acredito que isso ocorra, mesmo porque se o país tiver alguma melhora em termos econômico, e agora a gente tem que fazer um parênteses, lembrando que, seja quem for o presidente eleito, terá um 2023 muito nebuloso, muito turbulento, devido a essas medidas que o presidente Bolsonaro está tomando, sem qualquer previsão orçamentária. Essas promessas que ele está fazendo, as quais o TSE, o STF, não estão se posicionando e deveriam, porque ele tem usado ambientes oficiais para fazer essas promessas, né? Essas promessas, principalmente a que diz respeito à arrecadação, a dinheiro, não estão contempladas no orçamento do ano que vem, então vai ser complicado. Vai ser complicado para ele se ele for reeleito e vai ser complicado para outro presidente, no caso Lula, se for eleito. Acredito que ele esteja preparando aí uma armadilha, né? Provavelmente por estar em desvantagem nos números eleitorais, né? Então, ele estaria preparando uma armadilha e estaria insuflando o seu núcleo mais duro para continuar com o bolsonarismo. Na realidade, temos que lembrar que o bolsonarismo não vai deixar de existir e, com certeza, assim como o chamado lulopetismo não deixou de existir, todo mundo acreditando que ele estaria enterrado, né? Não esteve, voltou com força. E o que nós vemos hoje é um tucano com terra até o pescoço, né? Então, é muito relativo isso, Beto. Mas é interessante recordar essa situação para que as pessoas entendam como que funciona todo esse processo eleitoral. E torcer para que a situação realmente não degringole, né, a ponto de os dois partirem por um ataque mais virulento. Nesse caso, eu acho que nós deveríamos colocar um octógono no estúdio das emissoras que vão fazer o debate e dar uma luva para cada um e que se matem, né? Não tem outra explicação, Beto. Pois é, uma pena lamentável, a gente não espera isso não. Cláudio, que me preocupa particularmente na economia também, essa questão do ICMS sobre combustíveis, né? A gente sabe que no ano que vem caberá aos governadores fazerem isso novamente, ou seja, deixar o ICMS de lado, mas eu temo por uma explosão do preço dos combustíveis a partir de janeiro, viu, Cláudio? Isso preocupa bastante também. Olha, isso daí já é previsto, porque está havendo um aumento no valor do preço do petróleo internacional, né? A OPEP, os países da OPEP decidiram reduzir o número da oferta do petróleo no mercado. A guerra na Ucrânia está se alastrando, demorando muito, né? E há um indicativo, infelizmente, que nós teremos aí um conflito armado nuclear. Aí nós vamos ter, de fato, uma situação muito complicada, Beto, com certeza. Sim. Tá bom. Cláudio, semana apenas começando, vamos ver o que teremos pela frente aí, sempre aqui com a nossa análise, com o olhar do nosso Farol de Limeira. Muitíssimo obrigado, Cláudio, uma ótima semana. Uma ótima semana, uma grande segunda-feira a todos e até amanhã.